Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Boa noite para todos que estão me ouvindo agora, acompanhando esse vídeo, essa gravação. Eu quero trazer uma palavra hoje muito importante, muito interessante para os dias que nós estamos vivendo também. Não podemos perder a fé. Tudo vai melhorar, tudo vai passar. Deus, eu creio que Deus ele vai fazer um milagre, ele vai reverter essa situação difícil que a gente está vivendo hoje, porque o preço da nossa salvação, o preço do nosso resgate, ele já foi pago. O preço já foi pago há muito tempo atrás, há 2000 anos atrás, pelo Senhor Jesus. Nós temos acesso ao céu hoje, graças ao sacrifício que Jesus fez na cruz há 2000 anos atrás. Por isso não temos do que nos preocupar, porque a parte mais difícil Deus já fez, que é nos dar a salvação, que é abrir as portas do céu para que a gente possa entrar. Nós estamos vivendo aqui no mundo passageiro, estamos de passagem nesse mundo. A nossa estadia aqui nesse mundo é muito curta. Então, nós não temos que achar que tudo se resume a essa vida. Não, essa vida é muito curta, é muito passageira. Alguns chegam a 70 anos, 80 anos, mas quando chegam é cansaço e dores e enfermidades. A gente não tem que se apegar às coisas dessa vida, porque tudo passa, tudo vai passar. O que a gente tem que buscar mesmo, inclusive, é a coisa que todo homem deve mais buscar, é a sua salvação, é a salvação da sua alma, é saber para onde ele vai depois que ele morre. Isso é a coisa mais importante, é a coisa mais séria que nós temos que pensar, que nós temos que buscar, que nós temos que almejar. O maior presente, o maior dom que o ser humano pode receber nessa vida não é uma casa, não é um carro, não é um emprego bom, não é uma posição, status. A maior dádiva que o ser humano ele pode receber é ser aceito por Deus e é ser salvo, é poder entrar no céu, porque a nossa vida é passageira. E a gente escolhe aqui, enquanto a gente está vivo, para onde a gente vai depois que a gente morre. A gente escolhe enquanto a gente está vivo. E eu quero trazer uma palavra e mostrar como a gente faz para poder ser salvo. É uma palavra que muitos já conhecem, palavra que muitos já leram, já ouviram falar, mas por incrível que pareça, ainda hoje tem pessoas que não conhecem essa palavra. Palavra que já foi pregada há 2000 anos atrás, começando por Jesus, depois pelos seus apóstolos, a palavra de salvação que todos nós conhecemos tão bem, mas parece que essa palavra ainda precisa ser pregada novamente. Parece que muitos ainda não têm esse entendimento. O que fazer para ser salvo? Nós temos que buscar isso, temos que buscar a resposta para essa pergunta. Temos que focar a nossa vida e o nosso pensamento nessa pergunta. O que fazer para ser salvo? O que fazer para entrar no céu? O que fazer para ser aceito por Deus? Porque a nossa vida aqui embaixo ela é como um sopro, ela é como uma fumaça que desvanece e desaparece. Então por isso nós temos que nos preocupar para onde vamos depois que Deus não permitir mais que vivamos aqui nessa terra, depois que a gente morre. Para onde a gente vai? E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, por que eu chamo de palavra de Deus? Porque as revelações que contém nela, nenhum homem seria capaz de escrever. Nenhum homem teria condições de escrever por conta própria, com a sua própria inteligência, com a sua própria capacidade, por mais que estude, nenhum homem teria condições de escrever um livro como a Bíblia Sagrada, se não fosse inspirado por Deus.
A própria palavra de Deus diz, a Bíblia diz, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Então, Deus, através do seu Espírito, ele inspirou homens que escreveram coisas tremendas, coisas extraordinárias. Muitas coisas esses homens escreveram há tanto tempo atrás e muitas delas estão se cumprindo nos nossos dias. E eu quero ler uma palavra que se encontra em Isaías, capítulo 53, que é um capítulo muito conhecido por aqueles que conhecem a Bíblia, aqueles que costumam ler a Bíblia, conhecem muito bem este capítulo de Isaías 53. Mas tem muitos que não conhecem, tem muitos que ainda não têm muito conhecimento deste livro, deste capítulo. O livro de Isaías todo, que são 66 capítulos, o livro de Isaías, é um livro extraordinário, escrito por um homem que viveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías, ele teve revelações tremendas de Deus, revelações que só se cumpriram, muitas delas só se cumpriram muito tempo depois que ele morreu, e muitas estão se cumprindo nos nossos dias. Esse homem, esse profeta, chamado profeta, arauto, que recebia as revelações e as visões de Deus, esse homem recebeu tantas revelações, tantas visões, que falam conosco até os dias de hoje, que estão se cumprindo até os dias de hoje. E o capítulo 53 não é diferente. Isaías, ele recebe a revelação sobre uma pessoa que virá, uma pessoa que será usada como instrumento para a salvação de todos os homens. O próprio nome de Isaías significa o Senhor é a salvação. É um livro que trata muito sobre salvação, fala muito sobre salvação. Como eu falei no começo desse vídeo, a nossa maior preocupação tem que ser justamente isso, a salvação da nossa alma, porque a nossa vida aqui é passageira. Quem sabe se Deus vai permitir que amanhã eu acorde? Quem sabe se Deus vai permitir que o meu coração continue batendo? O meu coração só bate por permissão de Deus, mas se ele falar basta, o meu coração para e eu morro. Então a nossa vida está nas mãos de Deus. Só morre quem Deus permitir, porque tudo está sob o governo e o comando de Deus. E a salvação é algo que nós temos que buscar com todas as nossas forças, mas ela já está disponível para nós. Eu quero trazer duas notícias nessa noite. Uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que todos nós fomos rejeitados por Deus. Essa é a notícia ruim. Todos nós fomos rejeitados por Deus. Por quê? Porque todos nós andamos de acordo com o nosso pensamento, de acordo com o nosso entendimento, não buscamos a vontade de Deus, não procuramos o conselho de Deus. Então, por isso nós fomos rejeitados por Deus, porque nós deixamos Deus de lado. Na verdade, nós o rejeitamos, com os nossos atos, e automaticamente fomos rejeitados por Ele. Essa é a má notícia. Ninguém pode comparecer diante de Deus, ninguém pode estar diante de Deus, ninguém é digno disso, porque todos pecaram, todos se desviaram, todos se extraviaram, e com os seus atos, com as coisas que fez, com as coisas que praticou, todos fomos rejeitados por Deus e não temos acesso a Deus. É uma notícia terrível, uma notícia dura. Todos nós estávamos condenados a ficar distantes de Deus por toda a eternidade, porque nós quebramos as suas leis, todos nós quebramos as suas leis, de alguma forma. Se a gente pecou em algum momento da nossa vida, a gente quebrou a lei de Deus, então nós fomos rejeitados por Ele.
Essa é a má notícia. Mas a boa notícia, inclusive a palavra evangelho significa isso, boa notícia. A boa notícia é que essa rejeição caiu sobre um homem, Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, quando ele estava sendo crucificado e ali ele estava sofrendo, e tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele sofreu, é a rejeição de Deus que estava sobre nós, que foi colocado sobre ele. E hoje nós temos acesso a Deus por causa de Jesus Cristo. Hoje nós temos acesso a Deus. Hoje podemos orar, podemos falar com Deus e Ele nos responde. Por quê? Porque Jesus deu acesso, Jesus abriu a porta. E como que Ele fez isso? Interessante que Isaías 53, como eu falei, é um livro que foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. 700 anos antes de Jesus nascer. E a forma que Isaías descreve o que aconteceu com Jesus é tão detalhista, é tão perfeita a visão que Isaías teve, que mostra que Deus já tinha um plano. Deus já tinha um plano para resgatar o homem que havia sido rejeitado. O próprio Deus tomou a iniciativa de nos salvar. Não foi o homem que tomou a iniciativa de ser salvo. Porque se dependesse de nós, nós estaríamos mortos, estaríamos ainda fazendo as coisas erradas, andando nos nossos próprios caminhos, com os nossos próprios pensamentos. Mas foi Deus que tomou a iniciativa. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, comendo do fruto, eles procuraram fazer, eles pegaram folhas de figueira para se cobrir, porque ficaram com vergonha e se esconderam de Deus. Se dependesse deles, Adão e Eva, eles ficariam ali escondidos para sempre de Deus, porque estavam com vergonha. Então já estavam perdidos. Mas Deus tomou a iniciativa e Ele foi atrás daquele casal e Ele perguntou o que aconteceu, ou seja, Ele deu a possibilidade do homem se voltar para Ele e voltar a ter comunhão com Ele. O próprio Deus preparou isso, o próprio Deus tomou a iniciativa. Não fomos nós que tomamos a iniciativa de buscar a Deus, foi Deus que tomou a iniciativa de nos buscar. E eu vou ler para vocês o livro de Isaías. Quem tiver Bíblia aí, leia na sua casa também. Algumas versões são diferentes, algumas palavras são diferentes, mas o contexto é o mesmo. Versículo 1, capítulo 53 de Isaías. Quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço do Senhor? Repara que estão fazendo uma pergunta. A pregação foi feita, a palavra foi pregada. Isaías ele está tendo a visão do futuro. Isaías ele está vendo o que aconteceria no futuro. Que a palavra seria pregada, mas muitos iriam rejeitar essa palavra. Ele cresceu, verso 2, ele cresceu diante dele como renovo, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar. Repara que Isaías ele está falando de alguém. Talvez até o próprio Isaías não sabia de quem ele estava falando. Deus estava revelando para ele acerca dessa pessoa, mas de repente o próprio Isaías não sabia quem era. E nós sabemos quem é, porque nós já conhecemos a história. Mas é interessante que Isaías escreve isso 700 anos antes de Jesus nascer. Não tinha beleza e nem esplendor, ou seja, quando Jesus ele aparece, e a gente sabe que ele veio humilde, né? Todos os judeus esperavam que o Messias viesse como um rei poderoso, conquistador, como era o rei Davi. Então os judeus estavam esperando um Messias assim, por isso não creram em Jesus, porque ele veio humilde, ele não tinha nenhuma aparência que pudesse, uma aparência de esplendor, de majestade,
que pudesse atrair alguém, não, ele veio humilde. Era desprezado, verso 3, e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto, desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. Repara que Isaías ele está falando como se ele fosse o povo, né? Como se o povo estivesse falando. E estava dizendo que este homem que viria seria desprezado. E no entanto, verso 4, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava, mas nós o tínhamos como vítima do castigo. Ele estava sofrendo, ele estava padecendo. Versículo 4 diz que ele levava sobre si dores, as nossas dores. Isso na visão do profeta, no tempo do profeta, talvez ele não entendeu isso. Como alguém sofrer no lugar de outra pessoa. O judeu não tinha esse conceito que nós cristãos conhecemos, que aconteceu com Cristo. Na cabeça do judeu, aquele que pecava era aquele que tinha que sofrer. Então eles não tinham entendimento como assim uma pessoa vai ser castigada em lugar de outro. Por quê? Porque todas as pessoas, elas são culpadas diante de Deus. Não tinha como eu pegar uma pessoa e castigá-la para que outra não fosse castigada. Se aquela pessoa fosse castigada, ela estaria sendo castigada por causa de um pecado. Essa era a concepção do judeu. Então, inclusive o verso 4 fala isso, parte B. Nós olhávamos para ele e achávamos que ele estava sendo vítima de um castigo. Por quê? Porque o sofrimento era consequência de um pecado. Se este homem aqui estava sofrendo tanto, é porque ele pecou, ele fez alguma coisa errada. Então não tinha essa concepção. Mas na verdade nós sabemos que Jesus ele não fez nada de errado. Inclusive ele foi absolvido no julgamento. Quando ele estava sendo julgado por Pilatos, o próprio Pilatos disse a todo o povo: eu não vejo nenhum mal neste homem. A maior autoridade ali no julgamento era Pilatos. E o próprio Pilatos o absolveu. Não viu nada de errado nele. Então, ele pôde ser essa pessoa que sofreria no nosso lugar. Porque ele não tinha nenhuma culpa. Ele não tinha nada de errado na sua vida. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Quando ele estava na cruz, lembra que um soldado pegou uma lança e atravessou o abdômen dele para ver se ele estava morto? Então Isaías já estava vendo isso 700 anos antes. Olha só os detalhes que o profeta Isaías traz. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho, como eu falei. As pessoas elas fazem aquilo que o coração manda fazer. Cada um segue o seu caminho e muitas vezes, como animais, nós seguimos os nossos instintos. Nós fazemos o que vem na nossa mente, né? E Isaías viu isso também, por isso que Jesus sofreu, por causa disso também, que éramos como ovelhas desgarradas, cada uma andava por onde achava melhor. Mal sabia que nós estávamos à mercê de sermos destruídos e sermos devorados pelo inimigo. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Olha só, até isso Isaías viu. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías estava vendo este homem sendo maltratado. E de fato, Jesus, quando estava diante de Pilatos e depois diante de Herodes, ele não abriu a boca. A ovelha, quando a ovelha ela vai ser morta, ela não faz barulho nenhum, ela fica em silêncio. Parece que ela está esperando aquele momento, ela se conforma com aquele momento. Tem outros animais que fazem barulho, que gritam, que esperneiam, mas a ovelha, quando ela vai ser morta, ela fica muda, ela fica em silêncio. Parece que já se conformando, o que aconteceu com Jesus.
como cordeiro conduzido ao matadouro. A palavra cordeiro, usada também por João Batista. Quando João Batista vê Jesus passar, o Espírito Santo revela, Deus revela para João e fala: olha, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus, eles entregavam animais para serem sacrificados, para que seus pecados fossem cobertos, entregavam cordeiros, mas Deus estava mostrando quem era o verdadeiro cordeiro que seria entregue para ser morto. Jesus Cristo, que foi revelado a João Batista quando Jesus foi se batizar. Até isso Isaías viu. Como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Após detenção, olha o verso 8, que tremendo. Após detenção e julgamento foi preso. Jesus, ele foi detido e ele foi julgado. E foi preso. Dentre os contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos? De ter sido ferido pela transgressão do seu povo? Ou seja, a grande maioria, a grande multidão ali na época de Jesus, não estava preocupada com o que estava acontecendo com ele. Somente os seus discípulos. Deram-lhe sepultura com os ímpios. Seu túmulo está com os ricos. Olha que interessante. José de Arimateia, quando tirou o corpo de Cristo na cruz, José de Arimateia, que era um homem rico, ele emprestou o seu túmulo para Jesus. Até isso Isaías viu, que um homem rico seria usado para sepultar o Senhor Jesus. Embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca. Até os ladrões que estavam na cruz, né, um deles se dirigiu ao outro repreendendo, né, dizendo: nós estamos aqui porque nós merecemos, né, os ladrões falando, um dos ladrões falando, porque nós merecemos estar aqui, porque nós roubamos. Mas este homem, o que ele fez? Até os malfeitores reconheceram que Jesus não tinha culpa nenhuma, Jesus não tinha porquê de estar ali sofrendo. Mas o Senhor quis esmagá-lo. Repara que era a vontade de Deus que isso acontecesse. Deus, ele sofreu de ver o seu filho sendo morto ali, mas ao mesmo tempo toda a humanidade estava sendo salva. Tinha, né, ou melhor, tinha a possibilidade de ser salva através desse ato. Por isso era a vontade de Deus que Jesus fosse morto. Inclusive, quando Jesus começou a revelar isso aos apóstolos, principalmente a Pedro, que quando chegasse em Jerusalém ele seria crucificado e morto, Pedro começou a repreendê-lo, dizendo: não deixe, Senhor, que isso aconteça contigo. E Jesus o repreende, dizendo que ele se afastasse, porque justamente para aquela hora Jesus tinha vindo para ser morto, para ser entregue por nós. Porém, se ele oferece a sua vida como sacrifício expiatório, verso 10, certamente verá uma descendência, prolongará seus dias e por meio dele o desígnio de Deus triunfará. Por meio de Jesus, o desígnio de Deus triunfará. Isso significa o quê? Qual é o desígnio de Deus? Qual é a vontade de Deus? É que todos sejam salvos. A palavra de Deus diz isso. Deus, ele quer que todos se salvem. Após o trabalho fatigante da sua alma, verá a luz e se fartará. Ele vai ver que muitos vão crer, que muitos vão ser salvos. Ele vai ficar contente com esse trabalho duro que ele realizou. Pelo seu conhecimento, o justo, meu servo, justificará muitos. Se ele verá a luz, voltando aqui no verso 11, se ele verá a luz, ele já tinha morrido, mas ele vai tornar a ver a luz. Então quer dizer que Isaías, no verso 11, estava prevendo também o que? A ressurreição. Estava dizendo que este homem ainda verá a luz, voltará, né? Ressuscitará. Eis porque lhe darei um quinhão entre as multidões, com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a si mesmo a morte. Repara que Jesus, ele se entregou, ninguém prendeu ele, ninguém veio prendê-lo, ele mesmo se entregou, porque ninguém tinha poder para colocar as mãos nele, se ele não se entregasse. Ele mesmo falou isso lá
no Getsemane, quando ele estava sofrendo: ninguém tem poder para tirar a minha vida. Ninguém tem condições de tirar a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Ele mesmo falou isso no Getsemane, aonde ele sofreu. Visto que entregou a si mesmo à morte e foi contado entre os criminosos. Lembra que ele foi crucificado entre dois ladrões? Até isso Isaías viu. Mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos e pelos criminosos fez intercessão. Realmente, quando ele estava na cruz, antes dele expirar, ele falou: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Até isso Jesus fez, ele intercedeu por nós, pelos criminosos, pelas pessoas. Enfim, todos nós, diante de Deus, éramos e somos como que criminosos. De alguma forma, nós praticamos alguma coisa, algum crime. E aquele que pratica um crime é criminoso diante de Deus. Mas tudo isso caiu sobre Jesus. Ele passou a ser o criminoso no nosso lugar, mesmo não tendo nenhuma culpa. Mas para que a gente possa ser salvo hoje, eu tenho que crer nessa palavra. Repara que isso foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. Foi revelado para Isaías, mostrando que Deus já tinha um plano, mostrando que Deus já tinha preparado a nossa salvação, que Deus não é pego de surpresa, mas tem uma condição para que eu possa participar dessa salvação, para que eu possa entrar no céu. E a condição está lá em Romanos. Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10. No versículo 9, eu mostrei para vocês que Deus revelou que Jesus viria 700 anos antes. Jesus já era esperado, o Messias, o Salvador, já era esperado. Não foi um plano B de Deus. Deus não planejou isso às pressas. Isso já era esperado. E ele sabia que Jesus ia sofrer, ia morrer, e tinha que passar por isso. Mas para que eu seja salvo, para que eu possa ser aceito por Deus, para que os meus pecados possam ser perdoados e eu tenha acesso ao céu, eu preciso fazer o que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Porque se confessares com tua boca que Jesus é Senhor, e se creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a gente viu que Isaías recebeu essa revelação. Isaías 53, versículo 11, mostra que ele ressuscitou. Depois leia novamente. Será salvo. Se tu creres, será salvo. Se tu confessares com a tua boca que Jesus ressuscitou, será salvo. É isso então que nós temos que fazer. É isso que você tem que fazer antes de você morrer. Antes de morrer, porque depois que morrer não tem mais tempo, não tem mais jeito. A salvação, ela é obtida em vida. E você tem que declarar isso com a sua boca, você tem que crer nessa palavra, crer que Jesus morreu e ressuscitou por você, por mim e por você. Crer de todo o coração. Se você crer, e se você confessar isso, e se você pedir para Deus perdoar os seus pecados, não importa quantos pecados você realizou, Jesus já pagou o preço, a gente já viu quanto ele sofreu em Isaías 53. Ele já pagou o preço que era impagável para nós, Jesus já pagou há 2000 anos atrás. A cédula de dívida foi rasgada. Nós não devemos mais nada para Deus se nós entregarmos a nossa vida a Jesus, se nós nos rendermos a Jesus. Aonde você estiver agora, faça essa oração. Peça que Deus perdoe seus pecados. Peça que Deus te salve, te receba, que você possa agora fazer essa oração em particular. Não precisa de ninguém por perto. Faça essa oração. Leia Isaías 53. Leia Romanos, capítulo 10, verso 9. Que Deus vai mudar a sua história. Como eu falei no começo do vídeo, o maior bem, o maior dom, o maior presente que a gente pode receber de Deus é entrar no céu.
Todas as outras coisas são passageiras. Entrar no céu é o maior presente que nós temos que buscar. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.